Por fora, tudo parece bem. Você responde mensagens, trabalha, mantém compromissos, até sorri. Mas por dentro, a mente não para. Um ruído constante, uma inquietação que não se explica, uma sensação de que algo está prestes a dar errado, mesmo quando está tudo sob controle. Você vive em estado de alerta e ninguém percebe, porque a sua ansiedade é silenciosa, funcional, disfarçada de produtividade, de responsabilidade, de "tô bem, só cansado". Mas você sabe que não é normal acordar já tenso, que não é normal viver tentando prever o que nem aconteceu, que não é normal precisar de estímulos o tempo todo só para não colapsar por dentro. E o pior, você já tentou de tudo: meditação, produtividade, distrações. Mas no fundo, nada funciona enquanto você não mudar a forma como enxerga a si mesmo e a vida. É aqui que entra o estoicismo, não como uma técnica, mas como uma filosofia prática, firme, que te ajuda a recuperar o eixo. Mesmo quando tudo em volta está em tempestade, este vídeo é o seu abrigo, o seu reencontro com a calma, o seu antídoto contra uma ansiedade que o mundo não vê, mas que te consome por dentro. Respira. Agora é só você, a sua mente e um novo caminho. Você acorda com o coração acelerado, mas levanta como se nada estivesse acontecendo. Responde e-mails, atende demandas, vai para uma academia, entrega. Ninguém imagina, porque você funciona. Mas por dentro, sua mente está em guerra. Pensamentos em espiral, preocupações que não se explicam, um cansaço que vem da cabeça, não do corpo. Essa é a ansiedade silenciosa. A que não paralisa, mas esgota. A que não te faz chorar, mas te drena pouco a pouco, até que você não sente mais nada. É o cérebro em hiperatividade. Você antecipa problemas, simula conversas, tenta prever cenários. Tudo isso com o rosto calmo, mas com o sistema nervoso no limite. Marco Aurélio, imperador e filósofo, lidava com guerras reais, mas também com batalhas internas. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos. Compreenda isso e encontrará força." Esse é o primeiro antídoto estoico. Reconhecer que o mundo externo pode estar em caos. Mas você não precisa ser o reflexo desse caos. Você pode respirar com consciência. Pode observar seus pensamentos, sem se perder neles. Pode ser o espaço, e não o conteúdo da tempestade. A ansiedade quer te fazer reagir. O estoicismo te ensina a pausar, e nessa pausa, começa a cura. A ansiedade silenciosa é real, mas ela não precisa mais comandar sua vida. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando parecer bem, sem estar bem. O primeiro passo é reconhecer. A mente pode estar em guerra, mas o leme ainda está na sua mão. Você tenta prever tudo, controlar o amanhã, calcular cada detalhe, garantir que nada saia do esperado. Mas a vida não respeita os seus planos. Ela muda, surpreende, frustra, reverte. E quanto mais você tenta controlar, mais ansioso se torna, porque o seu cérebro começa a operar em modo vigilante, como se o simples fato de não saber já fosse uma ameaça. Essa é a raiz invisível da ansiedade moderna, o apego ao impossível, o desejo de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Você quer controlar o que os outros pensam, quer garantir que será aceito, quer prever reações, caminhos, resultados. Mas isso só te coloca num ciclo de tensão constante. O estoicismo quebra esse ciclo com uma pergunta simples: isso depende de mim? Se depende, haja com presença. Se não depende, solte com lucidez. Marco Aurélio ensinava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. A ansiedade nasce quando você tenta dominar o que é incontrolável. Mas a serenidade nasce quando você aceita que só pode controlar sua resposta. A vida não pede que você tenha o controle, ela pede que você tenha clareza.
clareza para discernir onde agir e onde confiar. Você não está fracassando por não ter todas as respostas. Você só está exausto porque tenta carregar o que não é sua responsabilidade. Soltar o controle não é desistir, é maturidade. É respeito ao fluxo da realidade. É reconhecer que o seu poder começa exatamente onde a ilusão do controle termina. Você não precisa dominar o mundo para encontrar paz. Precisa apenas dominar sua mente diante do mundo. Nada vai funcionar enquanto você seguir tentando prever o imprevisível. O estoico não foge da incerteza. Ele se ancora no que depende dele e solta o resto com honra. Você está aqui, mas sua mente está lá na frente, pensando no que pode dar errado, no que pode falhar, no que ainda nem aconteceu, mas já te tira o sono. A mente ansiosa vive num tempo que não existe. Ela quer resolver o que ainda não surgiu, quer se proteger do que talvez nem venha, e com isso se perde do agora. É o excesso de futuro. É a tentativa de viver problemas antes deles chegarem. É a antecipação como vício emocional. Mas o corpo sente. O sistema nervoso entende essa antecipação como ameaça. E o resultado é claro: coração acelerado, respiração rasa, tensão muscular. O eixo HPA, aquele que regula o estresse, dispara. O cortisol sobe, o cansaço se acumula, a mente colapsa, e tudo isso por algo que ainda nem aconteceu. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas a interpretação que damos ao que pode acontecer. Essa é a chave. A ansiedade não vem do fato, vem da fantasia. A mente cria cenários, interpreta olhares, deduz desastres, e tudo isso se transforma em verdade emocional, mesmo sem base na realidade. O antídoto estoico? Voltar para o agora. Perguntar com firmeza: o que de fato está acontecendo agora? Não o que poderia acontecer, não o que você acha que vai acontecer, mas o que está acontecendo, neste exato momento. Essa pergunta é um ponto de ancoragem. Ela desativa o modo catástrofe e te reconecta com o presente, o único lugar onde a vida de fato acontece. A ansiedade te arrasta para o amanhã, mas a cura está em retornar ao hoje. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando viver no futuro como forma de proteção. O agora é o único tempo que te oferece poder. E o estoico sabe, é no presente que se constrói a paz. Você quer fazer tudo certo. Quer entregar com excelência. Ser reconhecido, não errar. À primeira vista, parece responsabilidade, mas no fundo é medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Esse é o perfeccionismo que veste a roupa da competência, mas que te consome por dentro. Porque para o perfeccionista, nada é bom o bastante. Tudo precisa de mais. De novo, de melhor. Você entrega, mas não se permite descansar. Você conclui, mas continua em alerta. Você vive como se estivesse sempre devendo algo, e isso gera sobrecarga, insônia, autocrítica incessante, um cansaço que não é físico, é existencial. A mente ansiosa acredita que, se tudo for feito com perfeição, o caos será evitado. Mas isso é ilusão. O estoicismo ensina: faça o melhor que puder e desapegue do que não controla. Sêneca dizia: não é a carga que te derruba, mas a forma como você a carrega. Você não precisa ser impecável, precisa ser presente e fazer o seu melhor com consciência, não com medo. A excelência estoica não é sobre perfeição, é sobre intenção firme, ação justa e aceitação do que escapa. Você não foi feito para acertar sempre, foi feito para agir com virtude, mesmo em meio às falhas. O perfeccionismo promete controle, mas entrega ansiedade. Nada vai funcionar enquanto você seguir confundindo responsabilidade com autossabotagem elegante. A paz começa quando você entende: seu valor não está no resultado,
Está na sua coerência interior. Você pesa cada palavra, revê cada atitude. Se pergunta o tempo todo: será que fui mal interpretado? Será que gostaram de mim? Essa tensão tem um nome: necessidade de aprovação. Você quer ser aceito, quer agradar, quer garantir que ninguém pense mal de você. Mas esse desejo, disfarçado de empatia, é ansiedade disfarçada. Porque viver tentando agradar é viver em estado de alerta. Você deixa de ser espontâneo para ser estratégico, deixa de ser inteiro para ser aceitável, e isso esgota. Cada relação vira um teste, cada conversa, uma simulação, cada silêncio, uma ameaça. A mente ansiosa calcula, edita, esconde, interpreta, e tudo isso parte do mesmo ponto. Um ego que não aguenta a ideia de ser rejeitado. Mas o estoicismo corta essa raiz com precisão. Marco Aurélio escreveu: a maior libertação é parar de tentar ser querido por todos e começar a ser fiel aos seus princípios. Você não precisa ser unanimidade. Precisa ser coerente. Coerente com o que sente, com o que acredita, com o que deseja viver, mesmo que alguns não entendam. A liberdade emocional nasce quando você aceita que ser mal interpretado faz parte e que agradar todo mundo não é virtude, é prisão. Você não está aqui para ser personagem, está aqui para ser presença. A ansiedade de agradar é o reflexo de um ego que ainda mede seu valor pelo olhar do outro. Nada vai funcionar enquanto você seguir tentando ser aceito por todos e ignorando a sua própria verdade. A calma começa quando você escolhe ser respeitado por quem é e não amado por quem você finge ser. Você sente um incômodo interno e corre para o celular, abre uma rede social, come alguma coisa, compra algo que não precisa, se ocupa, porque não quer parar. Mas já reparou como esse alívio dura pouco? Minutos depois, a ansiedade volta, mais forte, mais presente, mais confusa. Esse é o ciclo dopaminérgico da distração. Você evita o desconforto, buscando estímulos rápidos. Cada clique, cada scroll, cada mordida, libera microdoses de dopamina. E isso te dá a falsa sensação de controle, de prazer, de anestesia. Mas o que você está evitando continua ali. E quanto mais você foge, mais refém você se torna. Porque a mente aprende que o desconforto é intolerável e precisa ser evitado a qualquer custo. Só que o estoicismo ensina o oposto. Ele te convida a parar, a olhar, a sustentar o desconforto até que ele revele a sua raiz. Epicteto dizia: nenhum mal é insuportável se visto com clareza. Você não precisa fugir da ansiedade. Precisa escutar o que ela está tentando dizer. Ela não é o inimigo. Ela é o alarme. E como todo alarme, ela quer atenção. Quer que você pare de ignorar, pare de disfarçar e comece a escutar com presença. A fuga nunca cura. Ela só prolonga o sintoma. O estoico senta com a dor, não para sofrer, mas para compreender. E ali, nesse espaço de honestidade, nasce o verdadeiro alívio. Distrações aliviam, mas não resolvem. Nada vai funcionar enquanto você continuar tratando sintomas com estímulos. O verdadeiro antídoto é presença. É encarar o desconforto com maturidade, até que ele deixe de comandar. Você vive um momento simples, mas sua mente transforma esse momento em ameaça. Um atraso vira sinal de rejeição, um silêncio vira abandono, um erro vira sentença de fracasso. A ansiedade não nasce do que acontece, ela nasce do que você acredita que aquilo significa. Sua mente ansiosa não vê os fatos, ela vê histórias, interpreta tudo e quase sempre pelo pior cenário. É o cérebro em modo hiperinterpretação, buscando sentido onde às vezes só há um instante neutro. E isso desgasta. Porque você está sempre reagindo a uma realidade inventada.
O estoicismo propõe uma prática direta. O que de fato está acontecendo agora? Não o que você acha, não o que poderia, não o que já aconteceu antes, mas a realidade nua e crua, sem as lentes da ansiedade. Marco Aurélio escreveu: se você se perturba por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e isso você tem o poder de mudar. Essa frase é libertadora, porque te devolve o poder. Mostra que a chave da calma não está em mudar o mundo, está em revisar as histórias que você conta para si mesmo, sobre o mundo. O treino estoico é cortar a fantasia, é voltar ao concreto, é viver o agora, sem dramatização. Porque no agora, quase sempre, está tudo bem. Ou, ao menos, está tudo possível de ser sustentado. A mente ansiosa cria monstros, mas a realidade raramente é tão assustadora quanto parece. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar vivendo a partir de interpretações distorcidas, o estoico aprende a enxergar o que é, não o que teme que seja. E nessa lucidez encontra liberdade. Você acorda e já sente o dia te atropelando. 1000 pensamentos, 1000 demandas, nenhum eixo, nenhuma âncora. A mente ansiosa, quando não tem direção, se fragmenta, se perde em urgências, se afoga em estímulos e entra em colapso silencioso. Você até tenta reagir, faz listas, abre 1000 abas, tenta resolver tudo, mas no fundo só está tentando sobreviver ao próprio caos mental. E é nesse ponto que muitos desistem. Acham que o problema é falta de foco, quando na verdade é falta de estrutura. A mente ansiosa precisa de ordem, de rituais, de repetições conscientes, de espaço entre os estímulos. O estoicismo sempre entendeu isso. Os grandes estoicos tinham práticas diárias: reflexão matinal, escrita noturna, visualização negativa, silêncio intencional, não por rigidez, mas por necessidade de estabilidade interna. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. A mente ansiosa não precisa de mais produtividade, precisa de mais presença, de uma rotina que a lembre do que importa, de limites que a protejam de se perder em excesso. Você não precisa fazer muito, precisa fazer com consciência. E para isso, precisa criar um ambiente mental onde sua atenção possa repousar. Rotina, no estoicismo, não é prisão, é refúgio. O caos externo amplifica o caos interno, mas a estrutura interna pode silenciar o barulho de fora. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar vivendo sem pausas, sem rituais, sem clareza. A mente ansiosa não precisa de mais velocidade, precisa de mais direção. Você sente dores que não têm diagnóstico, tensão constante nos ombros, garganta apertada, estômago inflamado, cansaço sem causa. Você faz exames e nada aparece, mas o corpo continua falando, gritando na verdade, porque o corpo sente o que a mente não quer encarar. O que você não nomeia em palavras, o corpo traduz em sintomas. A ansiedade reprimida vira bruxismo, vira compulsão alimentar, vira insônia, vira um alerta silencioso de que algo dentro de você está fora do lugar. É o corpo pagando o preço da emoção negada. É o organismo tentando te chamar de volta para si. A filosofia estoica não separa mente e corpo. Ela entende que somos um sistema inteiro, físico, emocional, espiritual. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, não como hábito aleatório, mas como forma de ouvir o que estava sentindo, antes que isso se transformasse em sofrimento físico. O estoico escuta os sinais, não os ignora, porque sabe que todo sintoma é um mensageiro. Você não precisa viver medicando o corpo sem escutar o que ele está tentando expressar. Você precisa sentar com a dor, com atenção, com o nó na garganta, e perguntar com gentileza: o que é que eu ainda não tive coragem de sentir? Essa pergunta pode mudar sua relação com a sua saúde, com o seu silêncio, com o seu corpo.
Seu corpo não está te traindo. Ele está te protegendo, te alertando, te pedindo atenção. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar tentando calar o corpo sem escutar o que ele sente. O estoico não nega o sintoma. Ele investiga a causa, com coragem, com lucidez, com amor próprio. Imagine-se como um capitão, em alto mar. O vento começa a soprar mais forte. As ondas aumentam. O céu escurece. Essa é a ansiedade. Ela chega como tempestade. Te confunde, te agita, te ameaça. E a primeira reação é querer fugir, controlar ou se desesperar. Mas o bom capitão não finge que o mar está calmo. Ele encara, ajusta as velas, se ancora nos instrumentos e, principalmente, ele segura o leme. Você é esse capitão. Sua mente ansiosa é o mar revolto, mas o leme, aquilo que direciona seu curso, ainda está na sua mão. O estoico não espera que a vida fique fácil. Ele se fortalece para navegar com dignidade. Marco Aurélio dizia: quando você se levantar pela manhã, pense: eu tenho um corpo, tenho uma mente e tenho escolhas. A ansiedade não precisa desaparecer para que você volte ao eixo. Ela só precisa ser reconhecida e não comandar. Você não controla a tempestade, mas controla o rumo. Não controla o humor do mar, mas decide como navegar em meio a ele. Voltar ao eixo não é se livrar da ansiedade. É saber quem você é mesmo quando ela tenta te tirar do centro. É confiar que mesmo em meio ao caos, você ainda pode agir com lucidez. A ansiedade é vento, mas o seu eixo é leme. Nada vai funcionar enquanto você esperar que o mar se acalme para viver em paz. O antídoto estoico não é eliminar a tempestade. É aprender a navegar por ela. Com firmeza, com verdade, com serenidade. Você chegou até aqui, e isso já é uma forma de vitória. Porque a maioria tenta fugir, finge que não sente, corre para distrações, mas você escolheu olhar de frente. Você entendeu que a ansiedade não é fraqueza, é excesso de lucidez, sem direção. É sensibilidade acumulada, sem estrutura. É o preço de viver desconectado de si, tentando controlar o que nunca dependeu de você. Mas agora, algo em você mudou. Talvez pela primeira vez, você não está tentando eliminar a ansiedade, está tentando compreendê-la. E é isso que muda tudo. O estoicismo não te convida a virar pedra, te convida a virar raiz, firme, internamente estruturado, capaz de sustentar o que sente, sem ser derrubado por isso. Você não precisa ser calmo o tempo todo, só precisa lembrar que existe um centro dentro de você que continua intacto, mesmo quando o mundo está em caos. A ansiedade vai continuar surgindo, porque a vida continua sendo incerta, mas agora você tem outro olhar. Agora você sabe onde está o leme. E se a sua paz não for a ausência de ansiedade, mas a capacidade de seguir, mesmo com ela por perto?